dentro de casa, se um pai e uma mãe perceber que tem ponta de pé, como é que ele consegue começar a arriscar essa listinha? Vamos lá. Primeiro ele tem que perceber quando aparece. Se é uma ponta de pé constante, tá? Que é independente de algum acontecimento comportamental, isso aparece, né? Sempre. Ou se aparece apenas quando ela tem algum tipo de alteração comportamental. Eu tinha uma criança que eu supervisionava que com barulhos fortes, por exemplo, fogos de artifício, ele ficava de ponta de pé. Se não tinha nada, ele não tinha ponta de pé, né? Então era uma reação que ele tinha para ele mostrar o comportamento, né, que ele não estava gostando. Então essa é uma coisa. Se é uma ponta de pé constante, assim, de diversos momentos que não tenha um momento específico de comportamento, ou se sim, após um antecedente, ele tem esse comportamento, né? Então, a gente tem que analisar isso. Segundo, verificar se não tem encurtamento. Porque pode ser uma origem neurológica, igual a paralisia cerebral. Pode acontecer. Tem vários autistas com paralisia cerebral também, né? Então, precisa ver se tem encurtamento. Como que a gente vê isso? Mexendo no pé, né? Faz ali um alongamento, aperta o músculo para ver se está muito duro, se a criança reclama quando a gente alonga, aí pode ter aí um encurtamento e tem que procurar um ortopedista. Criança, aí vamos para a parte de sensorial, né? Então, pé no chão, areia, né? Como você falou, né, que você tinha, a criança já fica de ponta de pé. Quando muda solos, né, muda textura, ela fica de ponta de pé. Pode ser sensorial. Então, precisa lá ir atrás da terapeuta ocupacional, né? Para ela analisar e ver realmente qual é o problema. Eu tinha as duas coisas, tanto sensorial, quanto pelo fato de eu ter tido espasmos na minha vida, isso acabou encurtando. Eu vim descobrir depois isso. Encurtando a musculatura. Pelo teu trabalho e também analisando. Porque a minha perna direita, ela Sim. é menor. Ela tem, não chega Encurtou. a ser 1 centímetro. Mas eu sinto. Eu sinto para calçar um sapato, para subir uma calçada, para chutar uma bola. Então, qualquer percepção que a família tenha nesse encurtamento é importante. Sim, né? sim. Eu digo por mim, porque mesmo que seja assim, de diferença, eu consigo sentir. A pessoa diz, mas não é nada, é pequenininho. E eu uso, Carol, palmilha dentro do pé. Sim, para poder equilibrar. Para ele moldar. Né? Sim. E como é que eu era antes dessa palmilha? Só para te saber, eu não conseguia, eu ficava em pé, mas eu tinha que logo sentar. Logo vinha um cansaço que eu não conseguia te explicar de onde era, e eu tinha que sentar. E isso começou a incomodar na adolescência. Né? Só para tu ter um background da história, né? Não sei se tu já tivesse pacientes assim que vinham de irritação de ficar em pé. Já, porque incomoda, porque o tônus, né? Ele não tá tão alinhado, né? Tão bom, e aí incomoda mesmo. A pessoa só quer ficar deitada, jogada, aí senta logo, né? Porque pra gente ficar em pé, pra gente ficar ereto, bonitinho, a gente precisa do quê? De contração muscular. Se você não tem uma boa contração, ou o seu sistema nervoso central não manda a informação correta, o que acontece? Você cansa, você não quer ficar naquela posição. Então, você quer ficar numa posição que te deixe mais confortável. Então, muitas crianças, às vezes, ficam deitadas. A gente coloca ela para sentar, ela vai escorregando assim, aí deita no chão para brincar. E tu acreditas que a família, quando ela percebe essa falta de contração, se a família chamar a criança para estimular, tem um grande papel? O músculo pode ter aprendizado só com a estimulação da família no dia a dia? Ajuda muito, né? Como que a gente estimula? Tônus. A gente estimula tônus fazendo fortalecimento da região. Então, tudo que a gente vai fazer brincadeiras, com pezinhos, brincadeiras de 4 apoios, tudo isso auxilia esse tônus, né? Então, se a família tá lá com a criança, né? É uma criança bem pequenininha.
Ah, vamos engatinhar, vamos ficar de quatro apoios, vamos brincar de jogar. Então, tudo que vai produzir contração e fortalecer essa musculatura vai ajudar. Por exemplo, levar a criança no parquinho, brincar lá no trepa-trepa. Não sei se aí chama trepa-trepa também. Sim, aham. Chama trepa-trepa? É, para Aquele subir. escadinho, É, da escadinha que sobe, né? E é, vai, desce de escorregador. Então, assim, isso vai auxiliando no tônus também. Mas é óbvio que se a criança já tem um atraso dessa questão tônica, ela precisa de um trabalho de intervenção. Então, quando a criança chega para mim, o que que eu faço? A gente faz um plano de intervenção motora nessa criança, mas também oriento os pais a fazer algumas atividades dentro de casa, né? Porque atividade física ou exercício tem que fazer todo dia. A gente não pode deixar de fazer, né? E a criança também. e os pais têm que fazer junto. Eu sempre digo assim, que uma coisa é tu dizer para a criança, faça, enquanto eu estou Uhum. aqui fazendo outra coisa. Mas Sim, quando o autista, ainda mais que ele é visual, né? Que ele é bem perceptivo visual, ele percebe que tu estás fazendo junto, aí é outro resultado. sim. E aí você vai também ajudando em outras áreas, né? Na imitação, na comunicação, na troca, né? Na socialização. Então, assim, você vai já auxiliando as outras áreas também. Com certeza. É tudo um ganho de pequeno. Por isso que eu gosto desses quebra-cabeças aqui. Porque tu tendo uma base forte, tu junta com a outra. E Exato, assim tu constrói o indivíduo. exato. Né? A gente, agora eu faço mestrado lá em intervenções psicopedagógicas, fala muito da aprendizagem humana por situações andaime. Né? Então, Uhum. a criança seria o prédio, e esse prédio só pode crescer quando tem andaime do papai e da mamãe. Sim, que vai tendo as. E vai tendo os apoios, porque muito do que eu vejo, não sei se tu percebes assim também, eu quero me desenvolver. Eu quero que meu filho se desenvolva. Uhum. Mas sem um apoio, meu filho não vai ter o porquê se desenvolver. E a Exato. gente. E aquela questão, né, Marcos? Tem que generalizar, né? Porque muitas vezes se faz dentro lá de uma terapia e não leva para casa. O que que vai adiantar, né? Se ele faz na terapia, ele tem que fazer em casa, ele tem que fazer na escola. Então, o objetivo é fazer com que essa criança, por exemplo, participe de uma aula de educação física na escola, como todo mundo, né? Que ele consiga chutar, que ele consiga arremessar, então, que ele consiga brincar no prédio, né? Brincar com as crianças lá embaixo, que ele consiga, se ele vai para um outro lugar, para um sítio com os primos, ele consiga também fazer as atividades, brincar, né? Fazer as trocas. Então, isso é muito importante. Por isso a gente tem que dar a base, estrutura. Porque às vezes não é que a criança nem, não é que ela não queira fazer, né? Muitas vezes é que ela não consegue fazer. Às vezes ela até quer, mas às vezes ela não consegue. E ela não expressa que não consegue. É, porque ela Isso, não, isso é né? interessante, porque a criança ela vai começar a se proteger do teu toque, ou começar até mesmo a ter uma crise, mas essa crise só Uhum. significa que ela quer te expressar. Exato, E talvez tu exato. agindo no sistema muscular dela, tu dando para ela uma percepção, como a gente está conversando aqui, tu acabas criando uma maneira dela se comunicar diferente. Sim. Né? Olha, Marcos, eu estou tendo vários, agora respostas, né, das crianças que eu supervisiono, e assim, muito bacana. E crianças que não tinham noção do próprio corpo, não tinham tônus, hoje com tônus trabalhado, com noção do próprio corpo, conseguindo sentar, né? Não sei se a Rê tá por aí, mas a Rê é uma mãe de um autista fisioterapeuta, que eu supervisiono a família, e foi muito engraçado, porque ela mandou a foto do filho junto com o pessoal da escola, né? E, e aí, do João, né? Maravilhoso ele. E aí, foi muito engraçado, porque eu brinquei com ela, olha, dá meu cartãozinho para as mães da escola, né, que era uma escola regular, dá o meu cartãozinho para as mães, porque essas crianças, olha, só o João tá certo sentado, o resto tá todo mundo largado. A coluna Sério, torta. todo mundo tava largado assim, ó, e só o João lá sentado. Lindo, maravilhoso. Então, assim, né, foi muito engraçado até.
Porque olha o trabalho, a percepção corporal dele. Então, assim, o que ele está saindo da terapia de casa, que a mãe faz também em casa, atividade com ele está levando para a escola. Então, quando ele está sentado lá no pátio com todo mundo, ele está sentado correto. Não está que nem todo mundo está largado, né?